Fala, devs! Estamos aqui mais uma vez, né? Agora uma solução de um algoritmo em Java, que é muito utilizado, tanto recursivo quanto em várias outras linguagens de programação. Aqui vamos resolver um algoritmo chamado palindromos, ou seja, desenvolva um programa recursivo em Java para verificar palindromos. O que é um palindromo? É uma palavra, uma frase ou qualquer outra sequência de caracteres que lê o mesmo de trás para frente, ignorando espaço, pontuação e capitalização. Significa que é o quê? Que algumas palavras que você quando lê hello é a mesma coisa também atrás. Java, será que é? Aí tem que verificar. Existem algumas palavras que funcionam e outras não. Então a gente vai estar aqui resolvendo agora mesmo, tá bom? A primeira coisa a se fazer, quando a gente está trabalhando com Java, o Java ele é orientado a objetos. Então a gente tem que obedecer as regras da orientação a objetos. Ou seja, você tem que criar uma classe. Essa classe eu vou chamar ela de palindromo, tá bom? Palindromo, sem um acento, porque como não pode, né? Lembrando as regras claras de criar uma classe, usando a palavrinha-chave Java, a gente já vai ter aqui, certo? A próxima coisa é definir se a classe é privada, pública, né? Ou se é protegida. Isso aí depende de como você está fazendo a sua aplicação. Como aqui é uma solução de um algoritmo, a gente não tem necessidade. Basta passar a palavra reservada class, né? Class palindromos tem que ser a mesma coisa que está aqui no arquivo, tem que ser igual ao que você está denominando, tá bom? Para poder fechar, deixar mais bonitinho, vou usar a palavra public, né? Public class, ou seja, a palavra pública, né? Isso é utilizado em várias outras linguagens de programação, tá bom? O próximo caso que a gente vai definir é um método, né? É um método que esse método ele vai receber uma palavra, tá bom? E esse método vai ser recursivo, tá bom? Então eu vou estar chamando ele aqui, ó, public. Eu posso deixar tanto estático quanto como até privado, ou seja, somente quem herdar vai ter acesso, tá bom? Então vou estar aqui denominar aqui do tipo boolean. Por que boolean? Porque palindromo ele vai verificar, ou seja, verdadeiro ou falso. Verdadeiro, é palindromo. Não é. Então, entendeu? Então, is, palavrinha reservada, palindromo, tá bom? Ele vai receber como parâmetro string, palavra e string. Na verdade, int, início, porque a gente vai pegar o início da palavra e o fim da palavra. Início, int, fim, tá bom? E aqui tem que usar as chaves. Por que ele ainda está dando erro? Porque quando a gente utiliza algum retorno, né? Quando ele está utilizando algum retorno, por exemplo, o retorno que é o tipo boolean. Então, o que acontece? Ele já está até mostrando porque eu estou usando uma ferramenta do próprio Visual Studio Code que ele dá algumas dicas do que eu posso fazer, tá bom? Então, if início maior igual a fim. Por quê? A recursividade é quando você tem um caso básico. Quando você tem um caso básico, por exemplo, eu quero calcular uma potência. Quem é meu caso básico? Eu quero calcular meu MDC. Qual é meu caso básico? Eu quero calcular a tabuada. Quem é meu caso básico que faz esse cálculo, né? Então, quem aqui é nesse caso? Meu caso base é o início e o fim, tá entendendo? Ou seja, vai depender da entrada. Caso... Por quê? Porque se eu tenho uma palavra início e uma palavra fim, então automaticamente tem essa distinção. Então significa como por ela ser, só por ela ser
uma recursividade, eu não preciso utilizar as chaves, mas como dependendo do nível de você estar assistindo esse vídeo, você pode estar utilizando a chave e aqui passar retorno ou return, né, que é a palavrinha da sintaxe, e coloca no ponto e vírgula no final, tá bom? Após isso, ou seja, estou verificando se o início é maior que a palavra fim. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos supor que esse caso não atendeu. Então, if, né, a palavra que vai ser lida, né, chá, né, ou seja, eu vou pegar a palavra início, é como se eu pegasse o int, né? Eu vou pegar o int, porque o chart, ele pega o char. Aí ele vai ver o tanto que ele recebe um inteiro, esse chart. Ou seja, quando você tem uma string, você pode trabalhar com outros métodos. Então, eu posso estar verificando aqui, ó. Caso isso seja diferente, né? Caso sejam diferentes palavras chart, fim, ó, tanto que ele já completou para mim. Isso significa eu te dizer que sinto muito. Ele não é um palindromo, então ele retorna falso, tá bom? Por quê? É uma palavra de início e palavra fim que são diferentes. Caso ele ainda não atenda, para mim estar utilizando várias vezes de forma recursiva, eu posso estar simplesmente chamando aqui retornando retorno is palindromo. Aí o que, é que ele vai receber? Todos os parâmetros, porém sempre tendo certeza, mais um e menos um, que é uma regra base de algoritmo palindromo. Então a gente encerrou o algoritmo, agora a gente vai executar ele. Como? A gente pode estar criando uma classe principal aqui para estar executando, mas eu vou estar criando um externo para a gente poder até ver. Uma das coisas que é da orientação a objetos é a forma de instância, de você poder instanciar a classe que você está trabalhando. Então, utilizando aqui a palavra principal, ponto, Java, né? Vejam que ele já completou, né, a palavrinha. Eu posso estar aqui chamando o método main ou simplesmente estar escrevendo. Isso vai variar, tanto se você estiver no Eclipse, no NetBeans, outros editores de código-fonte, ele vai ter esse método main que muitas vezes basta você apertar, que ele já vai completar para você, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem o método scanner. O que é o scanner? Na verdade é uma classe scanner, né? Ela vai fazer leituras do seu teclado, né? Então posso estar aqui, vou chamar de input. Input significa entrada, que eu vou fazer uma entrada, ou eu posso estar simplesmente denominando a palavra entrada, para ficar mais fácil. New scanner. Vejam que aparece vários tipos que eu posso estar trabalhando com arquivo, com outros tipos de leitura. Aí vou estar passando aqui o scanner. Aí system, que é o que? System, que é a entrada do teclado. Então system.in. Quando eu passo isso, eu vejo que ele também importou Java Util Scanner, ou seja, uma biblioteca que foi carregada da biblioteca do Java e que já está aqui presente. A segunda coisa que a gente vai instanciar seria a palavra palindromo, tá bom? Para poder denominar palindromo, a gente pode chamar assim de P, né? Palindromos, new, palindromos. Pronto, então a gente instanciou essa classe também de forma de orientação a objeto. Agora a gente pode estar utilizando sort, que até o NetBeans também faz isso, que quando você utiliza isso, o que é que ele faz? Ele completa, apertando Tab, ele completa para você. Então, digite uma palavra, ok? Aqui a gente vai estar executando string palavra scanner.next. Opa, desculpe. Como é o que eu denominei entrada e entrada. Next line significa que ele vai dar um salto
que eu posso estar digitando mais de um caractere, tá bom? Então eu posso já estar utilizando ela aqui. Por quê? Porque se eu já estou com o método, então basta passar aqui, ó. Será que é palindrômio, né? Então o que é que eu passo aqui? O 0, que é meu início, e quem é o outro? Minha palavra ponto length, porque eu posso pegar o tamanho da palavra e passar -1, tá bom? E com isso, como ele vai me retornar algo, vai me retornar tanto, um true ou falso, então eu posso estar aqui passando aqui, ó. Eu posso até estar utilizando a palavra. Deixa eu ver aqui. A palavra, botando mais, que é uma concatenação, dá um espaçamento, é um palindromo. Caso contrário, né? A gente sabe que ele não é. Solte novamente a palavra usando mais um para concatenar, não é um palindromo, ok? Só corrigindo aqui que palindromo tem um Nzinho aqui, tá bom? A gente pode estar aqui executando, ou aqui apertando F5 também funciona, ou no Run. Dependendo do ambiente que você está utilizando, ele vai estar executando aqui, tá bom? Então, executando aqui. Ele vai pedir para me digitar a palavra, tá bom? Hello. A palavra não é um palindromo, tá bom? Será que a palavra Java é palindromo? Java. Pronto, se outra palavra que eu tô aqui pensando, mandan, será que é uma palavra palindromo? Palindromo. Tá executando aqui de novo. Mandan. Vejam que só porque eu utilizei ele maiúsculo, ele não funcionou, tá bom? Ó, tá vendo? Se eu utilizar uma outra palavra, ó, eu usei madame e ele disse que era diferente. Isso sabe por que é? Justamente porque ele viu que o caractere era caixa alta e o outro era de caixa baixa. Então, se eu estiver executando aqui, ele é um palindromo, tá bom? Então, fica essa dica, né? Esse é o, de certa forma, é o algoritmo que resolve. É um algoritmo bem simples, de forma recursiva, para você não ter que estar verificando várias vezes, porque ele tem um padrão aí. Então, esse foi o vídeo. Deixa um joinha, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Até mais.